Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no caderno de Josué, capítulo 14, verso de número 12, por favor. Capítulo 14, verso 12. Diz assim a palavra do Senhor: agora, pois, dê-me a região montanhosa que naquele tempo o Senhor me prometeu. Ouviste naquele dia que lá viviam os Enaquins, em suas grandes cidades fortificadas, porém, se Yahvé estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como disse o Senhor. Apenas até aí. Nós sabemos que dentre os 12 espias que foram olhar as terras de Canaã, apenas 2 falaram bem a respeito daquela terra. Os demais não entraram na terra, pelo contrário, morreram e foram sepultados na areia do deserto. E 45 anos depois que Josué e Caleb viram morrer mais de 600 mil pessoas, Caleb já com 85 anos de idade, Caleb entendeu que Deus não tinha apenas aquilo que eles já haviam recebido, e Caleb entendeu que Deus tinha muito mais para a vida dele. É muito bom quando nós encontramos pessoas que têm essa percepção, que têm essa expectativa de que Deus tem mais para a sua vida. Não sei se você ouviu o que eu disse. Eu disse que Deus tem muito mais para a sua vida. Aos 85 anos, Caleb não havia perdido a visão que Deus lhe dera, e também ele não perdeu a sua fé. Há 45 anos atrás ele disse: nós vamos subir animadamente essa terra, nós vamos conquistar essa terra. Mas havia um determinado monte, e nesse monte havia ali os filhos de Enaque, um descendente de Sete, que era descendente de Adão. E esse povo era um povo guerreiro, se pintavam para a guerra, eram pessoas grandes, valentes, e estavam sempre preparados para a guerra. E foi exatamente por isso que o povo de Israel não conquistou aquele monte durante 40 anos. Eles protelaram, eles adiaram, porque na verdade eles temiam os filhos de Enaque. Por que eles temiam os filhos de Enaque? Pela sua aparência. Eles tinham a aparência de guerreiros, e o povo de Israel se deixou levar pela aparência daqueles homens, que eles eram guerreiros. Mas eu quero que você esteja pensando comigo que em todo esse tempo, Caleb manteve em seu coração as promessas de Deus, e já com 85 anos de idade, Caleb diz assim, ele disse: por favor, me dê essa terra, me dê essa terra. Queridos, a palavra nos ensina que era um monte. Ele tinha 85 anos, não era uma terra plana, não era um vale, era um monte. Normalmente os montes são mais difíceis de subirmos, principalmente depois de uma certa idade.
nós olhamos para cima e dizemos: olha, seria melhor se colocasse aqui um elevador, alguma coisa, mas subir esse monte. Só que a disposição de Caleb era outra, muito superior a apenas subir aquele monte. Ele haveria de subir o monte, conquistar a terra, tomar as terras daqueles guerreiros que ali estavam, para depois cultivar aquela terra. Com o passar do tempo, quando você tem uma batalha demorada por alguns meses, alguns anos, alguns sonhos, alguns projetos, quantas vezes você acaba desistindo e o tempo faz com que você engavete os seus projetos, engavete os seus sonhos? E às vezes você acomoda, e alguns dizem assim: eu acho que Deus não tinha isso para mim, mas Deus tinha feito uma promessa, e Deus não esquece as suas promessas. Aquilo que Deus prometeu para a sua vida, Ele não se esqueceu, e Ele haverá de cumprir na sua vida, desde que você tenha uma postura, um posicionamento tal qual Caleb. Ele diz assim: olha, faz 45 anos que essas terras me foram prometidas, e ainda não entramos. E ele fala para o seu líder: por favor, me dê essas montanhas. Caleb usou as promessas de Deus como um mapa para uma mina. Ele sabia que ali estava algo a ser conquistado. Ele não desistiu, ele guardou no seu coração. E ele diz assim: ainda existe algo precioso para mim. Nós precisamos ter um entendimento. Eu gostaria que você estivesse prestando bastante atenção no que eu vou te dizer. Preste atenção. Aquilo que Deus tem à sua frente, querido, aquilo que Deus tem pela frente é maior e melhor de tudo aquilo que já passou até agora. Quando entendemos isso, nós passamos a ter uma disposição de conquistadores, de pessoas que avançam, de pessoas que não são medíocres e desistem pelo meio do caminho. Você não pode desistir, não pode voltar atrás, pelo contrário, esteja se lembrando das promessas, daquilo que Deus falou com você. Não sei se foi na madrugada, não sei se foi a palavra que você recebeu do altar, mas esteja guardando, esteja de vez em quando lembrando daquilo que um dia Deus prometeu a você. Outros até começam a crescer, quando conquista alguma coisa, acha que já está bom demais, acha que não precisa de mais nada. E quantas vezes nos falta uma coisa, eu gostaria que você entendesse o que eu vou dizer. Nos falta uma coisa chamada humildade. Humildade para sabermos que não sabemos tudo. Nos falta humildade para entendermos que nós temos muito ainda que crescer, temos muito ainda que melhorar. E nós aprendemos
a humildade com o próprio Senhor Jesus. E alguém não pode receber o melhor de Deus se não tiver a humildade em seu coração, porque a palavra ela não volta atrás, ela diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. E Jesus diz assim: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. A humildade te faz confiar, te faz ter flexibilidade para vencer os desafios, flexibilidade para vencer as batalhas, para buscar as alternativas que Deus às vezes nos dá. Tem uma região de Minas Gerais que quando eu passo por lá, a região de Diamantina, eu gosto de ver algumas montanhas muito altas, e de cima da montanha descem alguns fios de água que vai fazendo curvas, dando volta, tem uma pedra no caminho, dá uma volta, até cumprir o seu trajeto. E nós precisamos aprender com todas as coisas que Deus fez. A água ela tem flexibilidade, ela não é rígida. Às vezes nós somos rígidos demais, queremos que a nossa vida siga um caminho, mas não temos a flexibilidade de pararmos e entender o que é que Deus está fazendo. Abraão, ele teve a flexibilidade de um dia chegar para o seu sobrinho Ló, e dizer: Ló, nós vamos nos dividir, se você escolher ir para a esquerda, eu irei para a direita, se você escolher ir para a direita, não tem problema, eu vou para o outro lado. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, ele diz assim: eu fiz-me fraco para ganhar os fracos, porque ele tinha um objetivo. O Senhor Jesus, diante de uma situação difícil, complicada, uma mulher estava para morrer de forma violenta, e o Senhor Jesus, ele se flexiona no chão. Era para estar desesperado, porque ali tinha pessoas com pedras na mão para matar uma mulher. Mas Jesus teve um equilíbrio emocional, porque Ele é o Filho de Deus, mas nós também precisamos, diante das situações da vida, aprendermos a ter equilíbrio emocional. Jesus flexiona, começa a escrever na terra e a pensar, e logo em seguida ele faz com que aquela situação fosse toda por um outro caminho que as pessoas não imaginavam que seria. Caleb, ele teve na verdade esse equilíbrio emocional para esperar o tempo de Deus na vida dele, para aguardar o momento exato e dizer assim: eu não posso deixar passar despercebido. Aquilo que Deus tem reservado para mim, haverei de conquistar. Não posso deixar para trás. Verso 12 ele diz assim, eu estou repetindo, ele diz: agora me dê aquela região montanhosa. Ele sabia que teria muito trabalho pela frente. Caleb não era um preguiçoso, mas ele era um homem determinado. E Deus está buscando homens e mulheres que sejam determinados a crescer, a melhorar, a vencer. De que forma? Primeiro, tendo humildade.
A humildade é uma das coisas mais poderosas que existe na vida de uma pessoa. Humildade não é deixar as pessoas fazerem o que elas querem, mas humildade é ter a capacidade de reconhecer, às vezes, o nosso próprio erro e pedirmos perdão. Caleb, ele venceu a batalha, mas ele tinha também uma grande coisa no seu coração. Ele era uma pessoa determinada, e vence na vida aqueles que são determinados, que são focados, que têm os seus objetivos claros e definidos. Mas também precisamos ter uma coisa chamada disciplina. Disciplina em tudo o que fizermos. Normalmente no começo do ano, as pessoas dizem assim: olha, no ano novo vou fazer tal coisa, vou perder tantos quilos, vou conseguir fazer uma nova escola, e aí vai nos primeiros dias, a hora que chega o dia 10 ao dia 15, amanhã, e depois vou ler a Bíblia inteira, e acaba faltando disciplina, determinação, e aí espera o final do outro ano. Até quando nós vamos adiar aquilo que Deus tem para nós? Esse é o tempo de fazermos discípulos. Esse é o tempo de ganharmos cidades para o Senhor Jesus. Esse é o tempo de pregarmos o Evangelho. Esse é o tempo de realizarmos grandes coisas e não irmos adiante, jogando para frente. Alguns dizem assim: quando eu crescer, quando eu me casar, quando eu me aposentar. Só falta dizer quando eu morrer. Eu gostaria que você entendesse que aquilo que Josué e Caleb tinham no coração, aquilo que eles viveram, eles foram menos beneficiados do que nós. Por quê? Eles conheciam o Deus de Israel, mas eles não ouviram a mensagem do Evangelho, porque eles estão no Antigo Testamento, nós estamos no Novo Testamento. Então nós já temos alguém que fez grandes coisas, aliás, fez tudo em nosso lugar. Nós temos o Senhor Jesus, que pagou um preço de sangue lá na cruz do Calvário. Romanos 8:37 nos ensina que em Cristo Jesus nós já somos mais que vencedores. Será que você ouviu o que eu disse? Através do Senhor Jesus nós entendemos que pelas suas pisaduras nós já fomos curados. Através do Senhor Jesus Cristo nós entendemos que Ele se fez pobre para que nós vivêssemos as suas riquezas. O que é que nos falta? Será que nos falta determinação em nosso coração? Será que nos falta a disposição para servirmos? O que nós precisamos mais domar em nossa vida é o nosso próprio coração, e deixarmos o Espírito de Deus agir em nossa vida, trabalhar em nosso coração. Caleb entrou à terra, e nós precisamos entender que nós haveremos de entrar à terra para administrarmos, mas Deus é o dono de todas as coisas.
E aquilo que Deus tem para confiar nas suas mãos é para que você administre da melhor forma possível, inclusive a sua vida, porque a sua vida também pertence ao Senhor. O que o Senhor coloca em nossas mãos é exatamente para que nós possamos administrarmos da melhor forma possível. Na verdade, o que Deus tem te dado, incluindo a sua vida, Deus tem te dado a oportunidade da vida. Deus tem te dado a possibilidade da vida. Nós não podemos separar as coisas espirituais das coisas materiais. Que nós possamos pedir ao Senhor que derrame sobre cada um de nós a mesma unção, o mesmo vigor que estava sobre aquele homem chamado Caleb, e que não voltemos atrás, que não estejamos desistindo, que não estejamos fraquejando, que não deixemos a nossa fé se atrofiar, pelo contrário, mas que a nossa fé possa estar crescendo a cada dia. Por quê? Porque as coisas maiores e melhores ainda estão por vir sobre a sua vida e sobre a sua família. Quero que você receba essa palavra como uma palavra profética para a sua vida, mas não é de braços cruzados que nós esperamos, não é acomodados que nós aguardamos as coisas de Deus. Deus não contribui com a nossa preguiça, pelo contrário, Deus faz quando nós nos colocamos à disposição de levantarmos a cabeça e seguirmos adiante. Feche seus olhos onde você está. Deus, nós te adoramos, nós bendizemos e glorificamos o teu nome. Pedimos nesse dia, ó Pai, que queremos sermos melhores, que queremos sermos mais valentes, mais determinados, mais disciplinados, porque é assim que nos ensina a tua palavra. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.